Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao programa Palavras de Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Um programa que há 48 anos entra na sua casa. Fique com a gente com a nossa programação. Olá, bom dia Padre Arnaldo e um bom dia a você que nos assiste nessa manhã de domingo em mais um Palavras de Vida, programa oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro na TV Brasil. E antes da gente começar, eu já quero te convidar a ficar por dentro de tudo que acontece aqui no programa. Para isso, basta fazer a sua inscrição no nosso canal oficial no YouTube. É só acessar youtube.com/Palavras de Vida TV Brasil. Lá você encontra todos os conteúdos que já foram ao ar aqui no programa. Segue a gente, ative o sininho e receba todas as atualizações. E chegamos ao fim do mês das missões. Bom, você acompanhou aqui no Palavras de Vida que o mês de outubro nos recordou que é missão de todo batizado ser evangelizador. Ao longo deste tempo, a gente trouxe depoimentos e reportagens especiais para manter informado você que nos acompanha por aqui. E para saber mais sobre a importância desse mês, é só acessar o portal oficial da Arquidiocese do Rio, que aparece na sua tela. E agora, vamos para o Vaticano, acompanhar a catequese com o Papa Francisco. As palavras iniciais, então, dirigidas aos presentes, preparando-os para acolher o Santo Padre. A pace sia com voi. Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas. Com o Monsenhor Ferreira. É este o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Contra tais coisas não há lei. Mas os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Palavra do Senhor. Acompanhemos a catequese do Papa Francisco. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. A pregação de São Paulo é totalmente centrada em Jesus e no seu mistério pascal. De fato, o apóstolo apresenta-se como anunciador de Cristo e de Cristo crucificado. Aos Gálatas, tentados a basear a sua religiosidade na observância de preceitos e tradições, ele recorda o centro da salvação e da fé, a morte e ressurreição do Senhor. Falo colocando diante deles o realismo da cruz de Jesus. Escreve: quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, vós, perante cujos olhos foi apresentado Jesus Cristo, crucificado, para não se distanciar de Cristo no momento difícil dos Gálatas. Ainda hoje, muitos procuram a certeza religiosa em vez do Deus vivo e verdadeiro, concentrando-se em rituais e preceitos, em vez de abraçar com todo o seu ser o Deus do amor. E esta é a tentação dos novos fundamentalistas, daqueles que parecem que o caminho tem medo de seguir e voltam atrás porque se sentem mais seguros e não buscam esta segurança e não o Deus da segurança. É por isso que Paulo pede aos Gálatas que voltem ao essencial. Voltar ao essencial, não à segurança de Deus. A Deus que nos dá a vida em Cristo crucificado. Ele testemunha isto em primeira pessoa. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E no final da carta afirma: quanto a mim, Deus
me livre de me gloriar a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se não perdemos o fio, se perdermos o fio da nossa vida espiritual, se mil problemas e pensamentos nos assolarem, façamos nossos os conselhos de Paulo. Coloquemo-nos diante de Cristo crucificado. Comecemos de novo a partir dele. Peguemos o crucifixo nas mãos. Tenhamo-lo perto do nosso coração. Ou façamos uma pausa em adoração antes da Eucaristia, onde Jesus é pão partido por nós. O crucificado, o ressuscitado, o poder de Deus que derrama o seu amor nos nossos corações. E agora, novamente guiados por São Paulo, demos um ulterior passo. Perguntemo-nos, o que acontece quando encontramos Jesus crucificado na oração? Acontece o que aconteceu sob a cruz. Jesus entrega o Espírito, ou seja, doa a sua própria vida. E o Espírito que flui da Páscoa de Jesus é o princípio da vida espiritual. É Ele que muda o coração, não as nossas obras. É Ele que muda o coração, não as coisas que nós fazemos. Mas a ação do Espírito Santo em nós muda o coração. É Ele quem guia a igreja. E nós somos chamados a obedecer à sua ação, que vai para onde e como Ele quiser. Além disso, foi precisamente a constatação de que o Espírito Santo descia sobre todos e que a sua graça agia sem exclusão, que convenceu também os mais relutantes dos apóstolos de que o Evangelho de Jesus era destinado a todos e não a uns poucos privilegiados. Aqueles que buscam a segurança, pequenos grupos, assim, claro, como então, vivem como então. E assim se distanciam do Espírito. Não deixam a liberdade do Espírito entre eles. Assim, a vida da comunidade regenera-se no Espírito Santo. E é sempre graças a Ele que alimentamos a nossa vida cristã e continuamos a nossa luta espiritual. Precisamente o combate espiritual é outro grande ensinamento da carta aos Gálatas. O apóstolo apresenta duas frentes opostas. Por um lado, as obras da carne. Por outro, o fruto do Espírito. Quais são as obras da carne? São comportamentos contrários ao Espírito de Deus. O apóstolo chama-lhes obras da carne não porque haja algo de errado ou mal na nossa carne humana. Pelo contrário, vimos como ele insiste no realismo da carne humana suportada por Cristo na cruz. Carne é uma palavra que indica o homem na sua dimensão terrena, fechado em si mesmo, numa vida horizontal, onde os instintos mundanos são seguidos e a porta se fecha ao Espírito, que nos eleva e nos abre a Deus e aos outros. Mas a carne também nos lembra que tudo isto envelhece e tudo isso passa, apodrece, enquanto o Espírito dá vida. Paulo enumera assim as obras da carne que se referem ao uso egoísta da sexualidade, a práticas mágicas, que são idolatrias, e ao que mina as relações interpessoais, como contendas, ciúmes, iras, rixas, discórdias, partidos. Tudo isso é fruto, digamos assim, da carne, do comportamento somente humano, doentiamente humana. O ser humano tem seus valores, mas existem essas doenças. O fruto do Espírito, ao contrário, é caridade, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Assim diz Paulo. Os cristãos que no batismo se revestiram de Cristo são chamados a viver deste modo. Pode ser um bom exercício espiritual, por exemplo, ler a lista de São Paulo e observar a própria conduta, para verificar se corresponde, se a nossa vida está verdadeiramente de acordo com o Espírito Santo, se dá estes frutos. Estes frutos de amor, paz, alegria, magnanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança, autodomínio, a minha vida carrega esses frutos?
Por exemplo, os 3 primeiros são amor, paz e alegria. Por isto se reconhece se uma pessoa é habitada pelo Espírito de Deus. Uma pessoa que é alegre e que ama. Em paz, alegre e que ama. Com esses 3 traços se percebe. Este ensinamento do apóstolo representa também um grande desafio para as nossas comunidades. Por vezes, aqueles que se aproximam da igreja têm a impressão de estarem perante uma grande quantidade de comandos e preceitos. Não, isto não é a igreja. Isto pode ser qualquer associação, mas na realidade, porém, a beleza da fé em Jesus Cristo não pode ser apreendida com base em demasiados mandamentos e numa visão moral que, desenvolvendo-se em muitas correntes, pode fazer-nos esquecer a fecundidade original do amor, alimentado pela oração, que doa a paz e pelo testemunho jubiloso. Da mesma forma, a vida do Espírito expressa nos sacramentos não pode ser abafada por uma burocracia que impede o acesso à graça de Deus, do Espírito, autor da conversão do coração. E quantas vezes, não? Nós mesmos, sacerdotes, os bispos, fazemos tanta burocracia para dar um sacramento, para acolher as pessoas. As pessoas dizem, não, isso eu não gosto, e seguem adiante. Porque não vem em nós a força do Espírito que regenera, que nos move todos. Temos, portanto, a grande responsabilidade de anunciar Cristo crucificado e ressuscitado, animados pelo sopro do Espírito de amor, pois só este amor tem o poder de atrair e mudar o coração do homem. Muito obrigado. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Paulo pede aos Gálatas para voltarem ao essencial, isto é, voltarem a Deus, que nos dá vida em Cristo crucificado. O próprio apóstolo diz de si mesmo, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Irmãos e irmãs, se perdermos o rumo na nossa vida espiritual, sigamos o conselho de Paulo. Contemplemos Cristo crucificado. Recomecemos dele. Agarremos o crucifixo nas mãos, estreitemo-lo ao coração. Ou então, paremos em adoração diante do Santíssimo Sacramento, onde Jesus se faz pão repartido para nós, onde está Cristo ressuscitado, poder de Deus que derrama o seu amor nos nossos corações. E o que acontece quando nos encontramos na oração com Jesus crucificado? Acontece o mesmo que sucedeu na cruz. Jesus entrega o Espírito. E o Espírito Santo, que brota da Páscoa de Jesus, é o princípio da vida espiritual. O que nos muda o coração não são as nossas obras, mas a ação do Espírito em nós. Graças a Ele, alimentamos a nossa vida cristã e saímos vencedores no combate contra os instintos mundanos da nossa carne, ou seja, os instintos da pessoa humana fechada em si mesma, numa vida horizontal, sem relação com o Espírito Santo. Tais instintos mundanos são comportamentos contrários ao Espírito de Deus. O apóstolo Paulo faz uma lista com as obras da carne e outra com o fruto do Espírito. Pode ser um bom exercício espiritual repassar a lista de São Paulo para ver se a nossa conduta mostra os frutos referidos. Isto é, se a nossa vida é verdadeiramente uma vida segundo o Espírito Santo. Por exemplo, os primeiros 3, como ouvimos ler no início da audiência, são amor, alegria, paz. Daqui se reconhece uma pessoa habitada pelo Espírito de Deus. Todos colocam-se então de pé
Rezemos o Pai Nosso e, na sequência, recebamos a bênção do Santo Padre. Sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Domino vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. E nós continuamos no Vaticano, agora com notícias internacionais. A nossa correspondente Bianca Fracalvieri traz as últimas informações direto da Praça de São Pedro. Olá, Vinícius. Ouvimos a catequese do Papa Francisco desta semana, a última deste mês de outubro, mês das missões. O pontífice não deixou de manifestar o seu apoio e principalmente a sua gratidão a todos os sacerdotes, religiosos, religiosas e leigos que não poupam esforços para levar a boa nova do Evangelho, inclusive arriscando a própria vida. A propósito, vamos ver juntos este vídeo para celebrar o mês das missões. We cannot but speak of what we have seen and heard. Para algo tan grandioso, el silencio simplemente no sirve. 如果我们的眼睛被失去所带来的泪水所充满，残されたものの美しさを見ることができなくなるかもしれません。In diesen unsicheren Zeiten, wer wird die gute Nachricht hören, wenn wir nicht sprechen? Ni nani atakayesikia habari njema ikiwa sisi hatusemi? We all stand together for our brothers and sisters, for our children, for our families. We need to be people that do as Jesus did. Push out into the deep. Reach out to others that need our help. Today, the voices that must be heard is not always the loudest. We stand united with our brothers and sisters. Con fede ci uniamo ai nostri fratelli, alle nostre sorelle. بالإيمان نقف متحدين مع إخوتنا وأخواتنا. احنا نعيش معهم. احنا نبكي معهم. Amiham sosira, amitani sosira. We must tell of the great things that happen when people know that God loves them. We need to continually reach out to one another, to break down barriers, to welcome the stranger, and to offer a helping hand when our brother or sister is in need. For we are missionaries, all of us. Karena kita adalah misionaris. Dahil tayo'y mga misyonero. For we are missionaries. Ayuda misionario. Y es que somos misioneros y estamos todavía aquí. We are still here and we cannot but speak of what we have seen and heard.
E concluindo o mês de outubro, mas já de olho em novembro, recordo que o Papa Francisco vai celebrar a missa de finados na terça-feira, no cemitério francês de Roma. Já na quinta, a missa é aqui, na Basílica de São Pedro, em sufrágio dos cardeais e bispos que morreram durante o ano. Bianca Fracalvieri, do Vaticano, para o programa Palavra de Vida. Obrigado, Bianca. Na semana que vem voltamos com mais informações direto de Roma. E no próximo bloco você confere as últimas notícias direto de Brasília, no boletim Igreja no Brasil, com o correspondente Bruno Feitosa. Voltamos em instantes.